Hoje eu estive refletindo sobre a questão de confrontação, correção. E quem é que consegue lidar bem com isso? Quem é que gosta de ser confrontado? Entenda que quando eu usar nesta noite a palavra correção ou confrontação, elas estão sinônimas nesse caso, tá certo? Elas estão na mesma linha. E a verdade é que geralmente a gente não gosta de ser confrontado. Geralmente a gente não gosta da contradição. A gente não gosta quando alguém chega até nós e aponta alguma situação de um eventual erro, falha ou algo que não está correto. Eu fiquei pensando um pouco por que isso acontece. É claro que nós vamos sempre nos reportar à velha natureza humana, né? Ao homem caído, ao velho homem que prefere andar nos seus próprios erros, nos seus próprios caminhos, ditando a sua vida. Mas, trazendo para alguns aspectos práticos, consegui identificar aqui algumas coisas que talvez nos ajude a entender e a, quem sabe, superar, né? Esta é a nossa intenção nesta noite, nos fazermos refletir sobre isso e assim então possamos alcançar um novo nível. Lembrando que essa confrontação, essa correção, ela tanto pode estar num nível de Deus para conosco, como também de nível relacional humano, né? De um pai para com o filho, de um empregado para com um outro colega de trabalho, de um irmão para com outro da igreja, do pastor para uma ovelha, de uma ovelha para um pastor, né? Então, a gente precisa compreender que essa confrontação, ela existe nessas suas várias esferas. E por que que essa dificuldade existe em ser corrigido? Geralmente porque nós queremos ter razão. Nós sempre queremos ter razão. Nós queremos ter a correta visão e o entendimento daquilo que está em nosso domínio. Geralmente a confrontação, ela não é bem vista porque ela fere o nosso orgulho. Aquilo que nós temos, aquilo que nós construímos como personalidade, pode vir a ruir, uma vez que formos confrontados. Mas talvez a mais usada de todas, ou mais notória de todas, é porque nós somos mestres em culpar os outros. Nós somos mestres em distribuir a culpa. E isso não é de agora. Quando nós lemos Gênesis, e há o primeiro pecado contra Deus, o Senhor então chega e pergunta: vocês estão nus? Quem vos fez entender que estavam nus? Por acaso vocês comeram do fruto proibido? Questionado sobre Adão, com Adão, o que ele responde? A mulher que tu me deu, ela comeu, me deu e eu comi. Uma vez confrontada a mulher, a serpente me enganou. Ou seja, nós sempre temos na ponta da língua a distribuição de culpa. Nós queremos sempre aliviar a nossa culpa e apontar um pecado, um errado. Há ainda a situação em que uma correção, uma confrontação, se ela não é feita em amor, isso se torna uma exposição, uma ridicularização, quando na verdade a confrontação ou a correção deve ser sinônimo de instrução. Deve ser sinônimo de fazer com que alguém perceba a falha e possa ser instruído a fazer o que é correto. Então, em Provérbios capítulo 9, versículos 8, 9 e 10, assim está escrito. Provérbios 9, versículos número 8. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreças. Não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu poder.
Esse verso 10 é bastante conhecido. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O que me chamou a atenção nesta noite, ou melhor, quando preparava a palavra para esta noite, é que esse versículo número 10, que fala a respeito do temor do Senhor, ele é precedido justamente do relacionamento humano. Justamente do relacionamento, como nós dizemos, na horizontal, no sentido de homem para com homem, ser humano para com ser humano. E aqui ele está dizendo que, quando se admoesta o escarnecedor, você não deve fazer isso, porque na verdade ele não está interessado em aprender, e ele vai simplesmente te aborrecer. Mas uma pessoa que é sábia, quando ela recebe a repreensão, ela ama a pessoa que o repreendeu. Olha só que interessante. Porque isso faz com que ela aumente em sabedoria, aumente em conhecimento. Um homem justo, quando ensinado, ele aumenta o seu saber. Então a palavra do Senhor está nos instruindo que nós devemos sermos agradecidos quando somos repreendidos, quando nós somos corrigidos, quando nós somos confrontados. E é por isso que o tema da ministração desta noite é a bem-aventurança da correção. A felicidade em ser corrigido. E agora, o que eu acho também interessante, que eu aprendi não tem muito tempo, irmãos. Vocês todos já devem ter ouvido a respeito, olha, eu vou fazer aqui uma crítica, mas é uma crítica construtiva, né? O que define uma crítica construtiva? O que define uma crítica construtiva? E depois de muito refletir, eu entendi que crítica é crítica. Ponto. Não existe crítica construtiva. E por conseguinte, não existe crítica destrutiva. Que isso, pastor? Tá ficando louco? Quantas vezes as pessoas vêm e falam mal mesmo só para a gente poder ficar para baixo? Quantas vezes as pessoas vêm e tentam lançar uma palavra para a gente poder desistir de tudo? Isso não é uma crítica destrutiva? Não. Isso é uma crítica. Se ela é construtiva ou destrutiva, depende não de quem fala, mas de quem recebe. Porque uma pessoa pode vir com toda boa intenção de fazer a chamada crítica construtiva, mas se você não recebeu bem aquela palavra, aquilo foi derrota para a sua vida. E de outra forma, uma pessoa pode vir de forma muito sagaz, meticulosa, e lançar palavras contra outra pessoa, tentando a destruir. Contudo, se a pessoa que receber fizer bom uso daquelas palavras, aquilo pode impulsioná-la a um novo patamar. Você entende isso comigo? Então não existe crítica construtiva ou destrutiva, existe crítica. Quem recebe é que faz dela algo bom ou algo ruim. É a maneira com que eu recebo a confrontação, a correção, o ensino, é que aquilo vai se tornar algo bom ou ruim na minha vida. Eclesiastes capítulo 4, verso 13 diz assim: mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião e insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos. É isso. Alguém pode vir com muito boa intenção e falar para um rei: faz assim, faz dessa forma. Mas se ele chegou num nível tal, já nas suas cãs, né, nos seus cabelos brancos, e não é uma questão só de idade, mas é uma questão de postura, de determinação, e falar: eu sou o cara, eu não dependo, quem é você para falar comigo dessa forma? Já não resta mais expectativa alguma sobre esta pessoa. Geralmente, nós olhamos a correção somente para o momento que estamos vivendo. Esse é outro motivo pelo qual a correção, ela não é muito bem-vinda geralmente no nosso homem natural. Porque nós olhamos a correção somente para este momento, somente para o agora, e não a longo prazo. Quando nós recebemos alguma crítica, quando alguém fala algo sobre nós, em razão de alguns pontos que já foram expostos,
Eu estou cheio da minha razão, eu estou cheio da minha certeza, eu estou com todas as minhas convicções, do meu histórico de vida, todo o meu castelo está montado, toda a minha defesa está pronta. E toda confrontação, então, ela é mal recebida, geralmente. E por conta disso, nós olhamos o nosso agora e nós não olhamos o futuro. Sabe quem é mestre nisso, nessa situação? Geralmente os pais ensinando seus filhos. Quando eles têm já algum entendimento, né? Acha que já são donos da verdade, né, pastor Francisco? Acha que já sabem tudo que a vida tem para oferecer e já não aceitam mais os conselhos. Não, pai, isso aí era outra coisa. Não, mas isso aí é na sua época e tal. Aí geralmente o pai tem que apelar, a mãe tem que apelar para aquela frase: quando você tiver a minha idade, você vai saber do que eu estou te dizendo. Porque a confrontação, o ensinamento geralmente só é tomado para o momento de agora. Não se olha o fim, não se olha o propósito, não se olha a longo prazo. Eu estou falando de forma generalizada daquilo que comumente acontece. Se você fala, não, pastor, eu já saí dessa, você é bem-aventurado, você está muito à frente. Mas caso não, reflita com esta palavra. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo número 12, o versículo número 11, ele fala dentro desta linha. E o próprio autor declara o seguinte: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então o autor está dizendo, olha, toda confrontação, toda correção, toda instrução que vem naquele momento não parece boa. Quem é que geralmente, quando é questionado, confrontado, fala, graças a Deus por isso, eu estou alegre. Por quê? Porque alguém me confrontou hoje. Ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso, porque nós olhamos o agora, nós olhamos esse instante. Contudo, no futuro, e para aqueles que foram disciplinados, ou seja, para aqueles que acataram, para aqueles que passaram pelo processo, para aqueles que resolveram deixar aquela palavra ter uma análise, ou seja, aquela crítica, seja de que forma veio, se ele desejou que ela se torne construtiva na sua vida, ele refletiu sobre aquilo, ele ponderou e se submeteu às ações necessárias, vai se tornar algo bom, vai se tornar algo válido. Essa palavra brotou no meu coração de Hebreus, porque como isso é verdade, querido, nos nossos dias. Eu volto a dizer, essa correção ela tem sempre tanto no nível de Deus para com os seus filhos, mas também no nosso relacionamento pessoal, diário, cotidiano, mais básico do que nós imaginamos. Eu me lembrava que certa vez, eu precisando pegar algo num comércio, né, me vi obrigado a fazer aquilo, né? Deixar o carro atravessado atrás de outro carro para poder correr lá. E aí, como diz a Lady Murphy, né? Se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Justamente o carro que eu bloqueei precisou sair. E aí era uma senhora. E ela veio e buzinou aquela coisa toda. E eu voltei assim, acho que não foi 3 minutos, né? E ela buzinando, espraguejando aquela coisa toda. E aí eu já estava contrito, né? Já estava assim, olha, estou errado, vou fazer o quê? Mas ela na sua razão, ela começa a dizer, tem meia hora que eu estou esperando aqui. Aí o sangue ferve, né? Porque a bendita não poderia simplesmente expressar, não, ela tinha que mentir, ela tinha que exagerar a coisa, né? Aí eu comecei, não tem meia hora, de 3 minutos que eu fui aqui, estou dando ré no carro, aquela coisa toda. E eu comecei, o sangue ferveu naquele momento. E aí quando eu liberei o carro, estacionei o carro e tinha um flanelinha, né? Aí ele ficou olhando para mim, não precisou falar uma palavra só. Eu me envergonhei da atitude, porque naquele momento eu achava que eu estava assim. Naquele momento eu achei que ela perdeu a razão dela, porque ela exagerou o que falou, mas na verdade eu estava errado.
as questões momentâneas, as questões práticas do dia a dia. E quantas vezes nós estamos aqui como esse rei ancião insensato. E a pessoa fala, a gente, né, entra pelo ouvido, sai pelo outro, torce o nariz. Ah, porque é assim, eu nasci assim, fui sempre assim, vou morrer assim, só falta completar. Gabriela. Quero que eu faça piada e esqueço que tem muita gente, Marcelo, já não, né, dessa idade para baixo, tá falando do quê? Enfim, bafa o caso, deixa quieta a referência. Eu quero abordar rapidamente a respeito de 2 exemplos de pessoas que se deixaram lidar de maneiras diferentes mediante a correção. 2 pessoas que abordaram de forma diferente a correção e como o fim delas foi também, obviamente, diferente. O primeiro exemplo, o exemplo bom, é do homem segundo o coração de Deus, Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 5, inicia esse capítulo 12 de 2 Samuel, relatando a respeito, depois do adultério de Davi com Batseba, e não só um adultério, mas que acaba culminando no planejamento e execução da morte do seu marido Urias. E o profeta Natã, inspirado pelo Senhor, vai diante do rei e começa a contar uma historinha para o rei. Tinha um viajante, um forasteiro, chegou a receber alguém assim, assim, assado, ele fez isso, Davi fez aquilo. O que tu acha disso, Davi? Aí no verso 5 diz assim: no mesmo instante Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Antes, verso 6, porém deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí no verso 7, então Natã revelou a Davi: esse homem é tu, Davi, tu é o cara. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te salvei das mãos de Saul. E ele começa a dizer: eu fiz isso por você, eu fiz tanta coisa por você, se você achasse que fosse pouco, eu faria mais ainda, mas cara, tu meteu os pés pelas mãos. Então o profeta vem e confronta o rei de Israel a respeito do seu erro e do seu pecado. Aí Davi nos ensina algo maravilhoso aqui no verso de número 13. Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Davi, ele se encheu de cólera, de ira, porque aquela pessoa daquela história merecia morrer, mas antes tinha que restituir, e era isso, e era aquilo outro. Quando o profeta fala: é tu, você é essa pessoa, porque aconteceu assim, assim, assado. Qual é a atitude do homem segundo o coração de Deus? E aqui vale falar, né, queridos? O homem segundo o coração de Deus, o qual o próprio Deus afirma ao seu respeito, não era a respeito de alguém que nunca havia falhado, de que jamais havia errado, porque tal homem não existiu. Homem humano, de linhagem humana, não existiu. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração está voltado para o Senhor. E quando ele é confrontado, e quando ele se vê descoberto da sua falha e do seu erro, ele literalmente, ou melhor, figuradamente, cai aos pés do Senhor e fala: eu pequei, eu errei, eu agi erroneamente. E aqui eu particularmente gosto de entender, quando nós temos o relato dessa história juntamente com alguns salmos escritos pelo próprio Davi, eu costumo dizer, por entender, quando o profeta Natã vai até Davi para denunciar o seu pecado, Deus não está querendo matar Davi, Deus não está querendo destronar Davi, Deus está querendo libertá-lo daquela artimanha de Satanás, que o engendrou, que o fez cair na armadilha, e que agora ele está totalmente devoto ao pecado e não sabe como mais fazer. Salvo engano é o Salmo 32, no qual Davi declara: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram.
E eu entendo Davi, sabendo que estava errado, acusado pela sua consciência, e mais, pelo próprio Espírito do Senhor que estava sobre ele. E ele está diante de toda essa circunstância, mas ele não vê saída. Ele não consegue, pelas suas próprias mãos, encontrar uma forma de se livrar de tudo isso. E no Salmo 51 também, ele vai dizer: o meu pecado está constantemente diante de mim, penso eu, né? Isso aí é na versão do pastor William, da Bíblia do pastor William, que ele está se referindo a Batseba. Ele olha aquela mulher e fala: onde que eu errei? O que eu fiz, meu Deus? Que bobeira que eu dei. Lá na frente, ele vai corrigir essa situação. Lá na frente ele nos dá uma outra lição de vida, mas que não é foco desta noite. Mas quando confrontado, ele reconhece. Ele se dobra a Deus. E outra coisa que me chama a atenção em Davi, que além de não se justificar, ele não distribui a culpa. Ele não vai terceirizar a culpa. Ele não vai se justificar. Porque lá no Salmo 51, no verso 4, relatando a respeito disso, são as palavras de Davi, depois desse encontro com Natã, ele declara assim: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Eu entendo que quando ele fala eu pequei contra ti somente, porque em primeiro lugar ele entende que todo pecado é contra Deus. Eu posso pecar, eu posso falhar contra meu irmão, contra minha irmã, com minha esposa, meu filho, e eu pequei, errei contra ele sim, mas tudo isso se volta num pecado contra Deus. Mas principalmente que ele admite desta forma, ele chama para si, porque ele não está se justificando. Ah, mas eu fiz isso porque ela deu mole lá, tomando banho nua, porque ela era formosa, porque tu sabe. Não, eu pequei contra ti, Senhor. Fui eu que pequei, fui eu que falhei, fui eu que errei. Quantos de nós estamos dispostos a assumir a culpa que nem sequer muitas vezes é nossa? E eu ouvi algo muito interessante algum tempo atrás, de alguém que aconselhando outra pessoa, ao perguntar: nessa situação que você está me contando, quantos por cento você acha que você é culpado dela e a outra pessoa tem culpa? E aquele aconselhado disse: acho que a minha culpa é de uns 5%, o restante tudo é dela. E ele diz: então, faça com que 100% da culpa seja sua, porque foi isso que Cristo fez em nosso favor. Ele tomou 100% da culpa que era nossa sobre ele. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não vai distribuir, ele não vai terceirizar a culpa, ele não vai colocar a culpa em outro, não. Ele fala: eu pequei contra ti. E a sentença de Deus, nós já ouvimos, trazida por Natã: por conta disso, ele te perdoou. Consequências virão, porque nós precisamos entender isso. Perdão de Deus, em linhas gerais, não nos livra de consequências. A segunda pessoa que eu quero falar nesta noite, de que tomou uma atitude totalmente diferente, oposta, quando foi confrontado, foi o primeiro rei de Israel, Saul. Saul é ungido rei de Israel. Samuel, ele vai ao seu encontro, ou melhor, o Senhor promove o encontro de Saul até Samuel, com Samuel, e ele unge Saul rei de Israel, dá a ele uma ordem. E logo na primeira missão o cara falha. Ele fala: vai a Gilgal, me espera 7 dias, faz isso, daqui 7 dias eu chego lá e a gente vai sacrificar ao Senhor. E a palavra vai dizer: e chega o 7º dia e o profeta ainda não chegou. Aí Saul o que faz? Mete os pés pelas mãos e vai oferecer um sacrifício, coisa que não lhe era permitido, porque ele não era sacerdote. Ele foi ungido rei, não sacerdote. E quando ele começa então a sacrificar, Davi chega, Samuel, melhor dizendo, chega. Fala: o que é isso aí? Mas é porque tu demorou a vir, e assim, a guerra, Você falhou, Saul. O Senhor estava para confirmar. Mas diz que
Noutra ocasião, ato contínuo, Samuel dá outra ordem então a Saul, para que fizesse a guerra do Senhor e fosse até determinada cidade, e chegando lá exterminasse tudo, acabasse com tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo deveriam ser sacrificados a Deus, porque em Deus havia um propósito de juízo contra aquele povo. Aí o que o cabeção faz? Prende o rei, poupa os melhores gados, né? Deixa ele bonitinho. E aí quando o profeta chega e fala assim: olha, eu fiz tudo que você mandou, viu? Mas que balido de ovelha é esse que eu estou escutando aí? Que negócio é esse? Não, é porque a gente separou o melhor para dar para o Senhor. Aí vem aquela citação célebre que você deve ter ouvido, 1 Samuel, né? Capítulo 16. Porque obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Mas quando ele é mais uma vez confrontado pelo seu erro, pelo seu pecado, Saul nos demonstra um aparente arrependimento. 1 Samuel, capítulo 15, verso 24, está escrito assim: Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque, olha aqui mais uma vez a distribuição de culpa, porque eu temi o povo e lhe dei ouvidos. Eu errei, mas não foi culpa minha, porque o povo, tu sabe, né? Verso 25, ele segue dizendo: agora peço-te, perdoa o meu erro e retorna comigo para que eu adore ao Senhor. A gente olha aqui, parece que está tudo certinho. Não, o cara realmente caiu a ficha, ele entendeu o que era. O profeta diz: eu não vou voltar contigo, e começa a sair do seu lugar. Naquele momento o rei agarra pela orla de suas vestes, e ele segue, continua seu caminho, e as suas vestes se rasgam, e aquilo se torna um ato profético. E Samuel diz: da mesma forma, o reino foi rasgado de ti. Acabou, já era. Aí vem o verso 30. Então Saul confessou: eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore a Yahvé teu Deus. Parecia que ele tinha entendido o recado, parecia que de fato ele estava com o coração voltado para Deus, mas ele diz: honra-me, volta comigo, porque se eu voltar sozinho a coisa vai ruim. Mas chega comigo, vamos, tipo assim, vamos colocar num português mais claro aqui. O profeta Samuel, vamos fazer um de conta. Você volta comigo para o pessoal achar que está tudo bem, que está tudo certo, e assim eu vou ser honrado diante do povo de Deus. Não, diante do meu povo. Ele está preocupado em perder o reinado. Davi estava preocupado em perder o Espírito Santo. Entende a diferença? Lá no Salmo 51 ele fala, ele suplica ao Senhor: e não retires de mim o teu Espírito, restitui-me a alegria da minha salvação. O texto de Hebreus que nós lemos não é para agora, é para as coisas futuras. O Samuel, ao trazer, apontar o erro de Saul está preocupado com o reino agora, com a honra dele agora, com o que eles vão dizer agora. Está preocupado em perder a honra. Davi está preocupado em perder a salvação. Davi está preocupado em perder a aliança que o Senhor havia feito com ele, perder a presença do próprio Deus. Duas confrontações de pecado, duas reações totalmente diferentes. Precisamos compreender, queridos, que quando é o próprio Deus que nos corrige, há um propósito muito maior em nossas vidas do que um mero momento que estejamos vivendo. E mesmo diante de circunstâncias em que não é o próprio Deus que está nos corrigindo, mas quando estamos passíveis de correção, precisamos acatar a correção que sobrevém sobre as nossas vidas, vinda de uma circunstância dada por Deus, porque desta forma nós testemunharemos quem é o nosso Pai. Muitos que não conhecem o Senhor dizem: todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia nos afirma. Todos são criaturas, feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda que carreguem consigo a imagem distorcida desse Deus por conta do pecado original.
Mas lá em 1 João, ou melhor, lá em João, capítulo 1, verso 12, diz que a todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós lemos isso hoje no nosso plano de leitura. Todos quanto receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, deu-lhes o poder então de ser chamado filho de Deus. Mas o interessante é que não é simplesmente a questão de crer e receber pelo nome do Senhor. Paulo vai escrever, salvo engano, aos Gálatas, dizendo que se somos filhos de Deus, devemos também ser guiados pelo Espírito de Deus. Perceba que é um desenvolvimento. Por isso a própria palavra vai dizer, se eu não me engano, em Pedro, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então nós recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Isso nos faz filho. Mas isso também se torna evidenciado quando nós andamos segundo o Espírito do Senhor, a tal ponto de dizer que se tal não tem o Espírito, esse não é dele. Perceba que nós não podemos viver uma vida alheia à vontade do Senhor, revelada pela sua palavra e guiada em nós pelo seu Santo Espírito. Mas há aqui uma terceira característica, não que elas sejam exaustivas ou que tenham ordem de prioridade sobre elas. Mas retornamos para a conclusão em Hebreus capítulo de número 12. O verso de número 5 vai remontar a um provérbio, salvo engano, Provérbios 3, versos 16 e 17, se eu não estiver enganado. Mas assim o autor vai dizer: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas, se estáis sem orientação, disciplina, confrontação, encorajamento, podemos colocar todos como sinônimos. Se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Uou! A palavra do Senhor está me dizendo que todas as vezes que o Senhor, de uma ou outra maneira, me traz correção, me traz uma disciplina, me traz uma orientação, e eu não me submeto a ela, é porque eu não sou filho do Pai a quem eu digo que sou filho. E pela forma com que está escrito, nos faz até entender que chega a um ponto em que Deus não mais disciplina, porque já tem considerado como bastardo. Se nós conjugarmos com a leitura de Romanos capítulo 1, vai dizer lá que tais pessoas, Deus os entregou às suas paixões. É como se Deus tivesse assim: é isso que você quer? Meu espírito continua te convencendo, mas a escolha é sua. Perceba que quando nós não recebemos, não temos uma orientação, o autor está dizendo: isso não é filho legítimo, isso é filho bastardo. E é interessante quando nós notamos a cultura ou o momento em que esta palavra foi escrita. Os judeus estão sob dominação romana, o maior império do mundo naquele momento. E não raramente, assim como toda grande dominação, como foi aqui no Brasil, nos anos seguintes ao seu descobrimento, ou enfim, da sua colonização, aonde a hegemonia branca fazia o que queria com índios e mulatos, índios e negros até então. E muitas vezes esses chefes, esses homens de negócio, esses grandes homens de poder, mantinham relações sexuais com nativos ou escravos e geravam filhos. E por algumas vezes, esse era o contexto da igreja ali em Roma, por algumas vezes os pais poderiam até reconhecer esses filhos, mas reconhecia de que forma? Dando suporte financeiro. Está aqui, o que você precisa, o que você quer, o que você precisa, está aí, mas você não tem parte nenhuma comigo.
Eu não tenho sequer a preocupação em disciplinar, em educar você, porque você é um filho ilegítimo. E quando eu parei para pensar nisso, eu falei, meu Deus, quantas pessoas se fazem desta forma, porque se achegam ao Deus tão somente para obter os seus benefícios, mas não se submetem à sua disciplina. Ai, se tornam ilegítimos, sabe? E tem tudo de bom e do melhor, porque o papai pode dar. A prata, o ouro é dele. Ele mesmo diz: aquele que se aproxima de mim, creia que eu existo e que sou galardoador daqueles que me buscam. O papai dá. Mas se eu não me submeto, se eu não permito que Deus me corrija, eu estou me fazendo um filho ilegítimo. Portanto, bem-aventurado é aquele que tem a correção. Bem-aventurado é aquele que é confrontado, seja pelo Pai Celestial. Esse livro aqui, esse capítulo, né, ou essa porção que foi separada como o capítulo 12 de Hebreus, na sequência vai dizer sobre isso. Ele vai apelar dizendo: nós temos os nossos pais naturais, e ainda que por um pequeno espaço de tempo, eles nos corrigem. E olha que eles nem são tão bons assim, e nós nos submetemos a eles. Não vamos fazer isso com o nosso Pai Celestial? Queridos, que possamos entender que há um grande privilégio em sermos confrontados, em sermos corrigidos, não só e única e exclusivamente pelo Senhor, o qual é o maior interessado em moldar o nosso caráter, mas também quando no nosso dia a dia, pelas circunstâncias do que vivemos, na nossa relação com outras pessoas, temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, porque o sábio, quando é confrontado, ele ama isso e se torna ainda mais sábio. Mas o tolo, ele só aborrece. Volto a dizer, não importa se a crítica veio como construtiva ou destrutiva, o que importa é o que eu fiz com ela. Se eu sempre a torno destrutiva, isso me mostra um caráter de um tolo, de alguém que não está interessado em prosseguir. A palavra me diz que eu posso me tornar então um escarnecedor e passo a aborrecer aquele que se dignou a vir e falar sobre minha vida. Possamos receber a palavra do Senhor de instrução, de encorajamento, mas se necessário também de confrontação, para que saiamos do lugar comum aonde estamos, rejeitando, como diz a palavra, sofismas. Sofismas são pensamentos enraizados, alicerçados em nossa mente, que não tem uma base legal, não tem uma base correta no que diz respeito à palavra do Senhor. Para que assim tenhamos a titulação de filhos, não só pelos benefícios que estamos recebendo, mas pela moldagem do caráter dele, do DNA dele sendo transferido a nós, e a cada dia mais comunicando àqueles que nos ouvem, que convivem conosco, de que temos um pai, um bom pai, que sabe cuidar de cada um dos seus filhos. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, quero abençoar aqueles, ó Senhor, que ao ouvirem esta palavra possam dar ouvidos à tua voz, que ao ouvirem as palavras de repreensão, Senhor, no seu dia a dia, de um filho vindo de um pai, de uma esposa vindo do esposo, de um genro vindo de sua sogra, do chefe pelo seu subordinado, Deus, em qualquer relação que possa existir, que nós tenhamos o espírito de mansidão para ouvir a palavra, para examinar e saber se há procedência naquilo que é dito, que nós possamos, ó Senhor, ouvir e filtrar, e pelo discernimento do Senhor, como o salmista declarou, nós também queremos declarar, Senhor, a Ti: sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Que possamos sondar estas palavras, ó Senhor,
A tua palavra diz que a língua prova o paladar e o ouvido prova as palavras. Que possamos provar as palavras, Senhor, e saber se são procedentes. E se forem, pelo teu auxílio e pela tua graça, possamos nos submeter à correção, nos submeter, ó Senhor, ao ensinamento, e assim sermos transformados e gerarmos em nós, no nosso caráter, um caráter segundo Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa, para que possamos ser aperfeiçoados, desenvolvermos a nossa salvação e assim sermos perfeitos como é o nosso Pai Celestial. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e de em paz e segurança, e que cada um de nós seja dada uma ótima noite de descanso, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.